Bolsonaro diz essa semana que acabou o dinheiro. E aí, chefe, o que eu faço o quê? O país tá quebrado, não tem dinheiro pra nada. E aí agora a mídia, pasmem, a mídia que sustentou essa mesma narrativa aí, que inclusive convenceu os bolsonaristas, tá dizendo que não, peraí, mas tem dinheiro sim. Essa discussão é importante, gente, porque tá no centro da ideologia da classe dominante. Esse mito das finanças públicas serem passíveis de comparação com as finanças domésticas. Tá? Voltou com a frase do Bolsonaro uma série de debates. Por exemplo, voltou o debate sobre o caixa do governo, aquilo que é o saldo da conta única do Tesouro, que inclusive agora nos últimos dias aumentou. Estão entendendo? O Brasil estava quebrado, precisava fazer uma reforma da Previdência para garantir que as aposentadorias seguiriam sendo pagas e, mesmo assim, quebrado, o Brasil pagou auxílio emergencial, R$600, R$300, R$1.000, R$1.200, para 60 milhões de brasileiros durante vários meses. E mesmo fazendo isso, o país que já estava quebrado teve o saldo da sua conta, que é a conta única do Tesouro, vamos dizer assim, a conta do governo no Banco Central, tá? Aumentando. Então, como que tem isso? Então, a fala do Bolsonaro, que agora a mídia quer que ele faça alguma coisa, ou pelo menos parte da mídia quer que ele faça alguma coisa, até para evitar esse colapso do sistema de saúde, colapso do sistema funerário, que tem tudo para acontecer com a pandemia aumentando. Então agora isso não, tem dinheiro sim, Bolsonaro, como assim? Tem dinheiro sim, pro auxílio é bom dizer que não tenha, mas para fazer alguma coisa contra o corona talvez seja bom que tenha dinheiro. Então agora como que a mídia vai convencer as pessoas de que tem dinheiro se a própria mídia passou tanto tempo dizendo que não tinha? Então eles vieram até com essa história do saldo da conta única do governo, que é uma bobagem, tá? É uma bobagem. Mas esse papo do saldo da conta única do governo, que eu vou aqui tentar desenrolar mais uma vez com vocês, fez com que voltasse um outro papo, que era o papo da inflação. A emissão monetária, que na verdade isso é emissão monetária, o auxílio emergencial está sendo pago com emissão monetária e emissão monetária produz inflação. Todo esse debate voltou à pauta essa semana a partir da fala do Bolsonaro. Então vamos por partes, tá? Vamos falar primeiro desse saldo da CUT, que é a conta única do governo. Gente, não significa rigorosamente nada. Porque vejam, gente, tudo que tá ali no balanço do Banco Central, tá? No mesmo lado do balanço ali que tá a CUT, né? Aquilo ali, gente, é um passivo não monetário do Banco Central. Então aquele valor que tá ali, ele não existe na economia, tá? É simplesmente uma questão contábil, tá? No balanço do Banco Central, de um ajuste entre créditos e débitos para manter equalizada essa igualdade contábil, essa identidade contábil, melhor dizendo, que é a identidade entre ativo e passivo do Banco Central. Rigorosamente, o que acontece? O que acontece? Todo o gasto, não interessa qual, todo o gasto da União é a criação de um passivo monetário do Banco Central. É rigorosamente emissão monetária. Todo o gasto. Todo o gasto. É assim que o governo gasta. Criando um passivo monetário, criando dinheiro. Tá? Então, aquele valor que está ali, no saldo da conta única, ele não significa nada. Ele simplesmente é um resultado contábil do balanço do Banco Central. Por isso que ele pode aumentar, ele pode diminuir, é um mecanismo que vai dar mais, vamos dizer assim, volume àquele ativo ali, vai depender da própria dinâmica entre Tesouro e Banco Central, na questão da administração do volume de reservas bancárias. Porque quando o governo ele faz um gasto, qualquer gasto, ele está criando um passivo monetário, ele está criando reservas bancárias. E havendo um excesso de reservas, acontece uma diminuição da taxa de juros no mercado interbancário de reservas, que é o mercado de dinheiro que os bancos recorrem.
E aí, para manter a política de juros do Banco Central, há uma atuação no sentido de manter o nível das reservas no ponto que o Banco Central estabelece arbitrariamente para definir a posição da taxa de juros. Então o Banco Central ele vai atuar neste mercado de reservas, colocando ou retirando reservas para manter a taxa de juros onde ele quer. E nesse jogo, o saldo da conta única não influencia em rigorosamente nada. A questão da inflação, que voltou à pauta, também é um outro problema, porque aí começou a discussão de que não é bem assim, não significa nada sustentar, por exemplo, o auxílio emergencial via emissão monetária, uma vez que o governo pode fazer isso. E aí voltou aquela discussão de que a inflação ela tem uma origem monetária. Isso é falso. Isso é falso. O país não quebra por uma dívida emitida em moeda doméstica. Então, por exemplo, você pagar o auxílio emergencial, você está pagando uma despesa em real que o governo pode emitir. Então não há um limite para isso. Então não tem como o país quebrar dessa maneira. O país quebra quando falta moeda estrangeira para que ele consiga sustentar a sua balança de pagamentos. Só a conta corrente funcionando direitinho, as empresas poderem continuar operando direitinho. O que acontece? As pessoas puxaram até o Collor. Gente, o Collor foi um calote por decreto, a partir de uma mitologia liberal. Digitem aí na caixa de busca do YouTube, Saia da Matrix, playlist Inflação Brasileira. Assistam os 4 vídeos. Um dos melhores trabalhos que eu já fiz até hoje. Mas basicamente o que aconteceu? Crendo naquela ideia de que era o excesso de emissão que gerava inflação, Collor esterilizou a moeda com o confisco da poupança, com aquele calote que ele dá na dívida interna. Ele faz isso para tentar reduzir o volume de emissão. Só que a emissão, gente, ela não é a causa num processo inflacionário, ela é sempre consequência. O país precisa emitir para correr atrás da economia real que já jogou os preços lá para frente. Não é o excesso de dinheiro na economia, ou melhor, de moeda, não vamos usar dinheiro porque dinheiro é relação social, tá? Mas não é o excesso de moeda, de meio de pagamento na economia que joga os preços para cima. É os preços sendo jogados para cima por motivos concretos da dinâmica real da economia que faz com que o Estado tenha que correr atrás emitindo para não produzir uma paralisia. Vou dar um exemplo. Por que o Brasil quebrou lá nos anos 80? Porque faltou dólares. O Brasil não tinha dólares para sustentar as suas operações diárias. As operações que o Banco Central tinha que garantir das empresas brasileiras que demandavam dólares. Como não havia dólares para manter saudavelmente esse fluxo, o Banco Central tinha que comprar dólar no mercado. O Banco Central tendo que comprar dólar no mercado e não tendo como atuar, havia uma pressão permanente sobre o preço do dólar que subia rapidamente. O que acontecia? Havendo essa subida do preço do dólar, porque não havia dólar para o Brasil poder fazer nenhum tipo de política cambial, a economia brasileira começou a se indexar. Se indexar para quê? Para corrigir perdas em função da subida do dólar. Então você indexou a economia brasileira a partir do dólar e dali houve uma escalada da indexação, onde essa falta de dólares fazia com que a própria indexação que foi produzida para manter a economia funcionando gerasse aquilo que os economistas chamam aqui no Brasil de uma inflação do tipo inercial. Ou seja, havia uma inflação que era produzida por ela mesma. A indexação fez isso acontecer, mas essa indexação aconteceu por causa de um motivo inicial da falta de dólares. E por que a emissão é consequência? Porque vejam, se você não emite para comprar o dólar, o que acontece? Uma paralisia. Há uma paralisia, as empresas que demandam dólares para poder operar não têm como continuar operando. E você paralisa a economia nacional. Foi o que aconteceu com o Plano Collor. Provocou uma paralisia e aí ele começou a abrir torneirinhas de dinheiro.
Ah, para fulano vai. Ah, não, mas o ciclano ali é muito importante. Não, esse setor aqui precisa, porque senão não pode parar. Ah, esse aqui deixa parar. Não é assim. Aquele período todo que antecedeu o Plano Real foi primeiro um período de disputa ideológica entre os economistas. De um lado tinham aqueles que acreditavam nessa balela de que a emissão estava produzindo a inflação. E outros estavam dizendo não, que o problema era estrutural e a economia não dava conta de produzir, nem de importar, e aí a emissão era a única solução para evitar a paralisia. Houve um longo período de discussão até haver o entendimento do mecanismo inercial que vinha produzindo a inflação brasileira. O plano cruzado já foi um plano elaborado a partir do entendimento que a nossa inflação era do tipo inercial. Só que o que aconteceu? Quando houve a transição da moeda, numa tentativa de produzir uma melhor indexação e assim se eliminar a indexação, a forma abrupta como se deu a troca fez com que muitos contratos ainda tivessem a indexação puxada do passado para o presente na criação do plano cruzado. Porque o que foi utilizado para se acabar com o processo de indexação? A ideia foi se produzir uma indexação perfeita. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas como voltou a pauta, eu vou falar mais uma vez. Se você tem uma economia absolutamente bem indexada, é como se não houvesse indexação. Aquele velho exemplo, olha, se todo dia o meu salário aumenta R$2, mas todo dia a passagem do ônibus aumenta R$2, eu posso combinar com o trocador, olha, tu não aumenta a passagem R$2 e o meu salário também não aumenta R$2, dá na mesma. Então essa era a ideia. Este problema de a conversão trazer a inflação do passado para o presente foi resolvido com a URV no Plano Real, que antes de haver essa conversão já pautou os contratos a partir desta unidade que era a URV, que nada mais era que um indexador total da economia baseado no dólar, que era, vamos dizer assim, o ativo mais bem indexado, com a indexação mais fidedigna, vamos dizer assim. Então você conseguiu fazer a indexação perfeita, você conseguiu criar um mecanismo que evitava com que os contratos do passado, do período da inflação alta, pudessem puxar a inflação depois da transição da moeda, mas principalmente a atuação do Pedro Malan na renegociação da dívida brasileira. O Brasil foi o último país a renegociar a dívida, conseguiu fazer alguma reserva em dólar para fazer essa transição. E aí o que aconteceu? Se jogou a taxa de juros básica da economia lá para a lua, coisa de 40%, um absurdo. Porque aí o Brasil virou um paraíso internacional para quem pudesse investir aqui em especulação, e aí veio o dólar. Então se criou um mecanismo que atraiu muito dólar, antes se eliminou a dívida que se tinha em dólar, se fez uma pequena reserva em dólar e se eliminou o problema da indexação com a URV e com a indexação perfeita. E aí se converteu a moeda para o real e acabou o problema da inflação. E parou de emitir. A emissão continuou acontecendo sempre que acontecia qualquer gasto do governo, como é em qualquer economia capitalista moderna. Agora, se eliminou a restrição externa. E aí o que aconteceu dali em diante? No período Lula, no período do FHC não, mas no período Lula, aliás, no período do FHC quase enterrou o real com aquela história da paridade lá com o dólar, que acabou com a nossa indústria, foi o primeiro grande ciclo de desindustrialização. Primeiro não, o primeiro ainda foi nos anos 80, mas foi o primeiro já dessa nova fase de desindustrialização brasileira. O que o Lula fez? O Lula começou a trocar dívida interna por dólar. Quando ele viu que a emissão estava segura pela estabilidade do real, ele manteve a taxa de juros muito alta, continuou entrando muito dólar, e ele começou a aumentar a dívida interna e comprar dólar. E se hoje nós não estamos num caos total econômico, inclusive com disparada da inflação, é porque nós temos um verdadeiro canhão para fazer política cambial, que é o nosso volume de reservas monetárias. Que ainda escancaram que você emitir dívida interna não traz problema nenhum, se você tiver reserva externa.
que é o que aconteceu. O Brasil aumentou brutalmente o volume da sua dívida interna e brutalmente aumentou a sua segurança monetária, uma vez que fez reservas monetárias. Então, Bolsonaro, não acabou o dinheiro, isso é tecnicamente impossível de acontecer antes de acabar lá os 350 bilhões de reservas em dólar que nós temos. E pra galera que tem tesão nesse volume de ativos na conta única do Tesouro, sobretudo o pessoal da ACD, enfim, esses terraplanistas aí, isso não significa rigorosamente nada. E ainda parem e pensem, com todo o auxílio que foi pago, aumentou o saldo da conta única. Justamente porque isso não significa nada. É uma questão de manejo do Banco Central e é passivo não monetário. É sequer dinheiro, tá? Acho que ficou clara a questão da inflação. Pesquisem aí, saia da Matrix, playlist inflação brasileira, tá? Tá tudo mastigadinho com referencial na descrição.